Olá, gente, eu sou Leonardo Atush, da TV 247, e vou gravar aqui um rápido comentário sobre o noticiário econômico desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Bom, o tema que eu quero destacar é o avanço da informalidade na economia brasileira, que foi capa da Folha de São Paulo no dia de hoje. A notícia é: emprego informal dobra e ioiô na renda empobrece o brasileiro. Bom, imagino que todos vocês se lembrem do que foi prometido antes do golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A promessa era, que se faça uma reforma trabalhista, e a reforma trabalhista vai trazer milhões e milhões de empregos. O primeiro ministro da Economia, pós-golpe, Henrique Meirelles, falava em 6 milhões de empregos que seriam criados pela reforma trabalhista. Bom, no dia de hoje, a realidade é completamente diferente, e a gente tem essa notícia aqui, colocada pelo próprio Brasil 247. Mídia conservadora reconhece, 4 anos depois, que o boom de empregos prometido pelo golpe com a reforma trabalhista era uma fraude. Mas tem dados muito interessantes nessa matéria publicada hoje pela Folha de São Paulo, que eu vou trazer para você. Na verdade, é um pacote, é um especial, né? Um deles dizendo que os empregos estão se concentrando no setor de aplicativos. Então está aqui: trabalhadores de aplicativos já somam 1,4 milhão no Brasil, segundo o IPEA, né? Transportes de passageiros ou mercadorias são 31% das pessoas alocadas no setor de transporte. São empregos que muitas vezes não têm os direitos assegurados, muitas vezes na mais absoluta e completa informalidade, que constituem o que muitos economistas passaram a chamar não mais de proletariado, mas de precariado. Bom, com esse avanço do trabalho precário e também do desemprego, o resultado é o avanço da miséria no Brasil. E aqui tem uma tabela muito importante que eu faço questão de analisar em detalhes com vocês. A evolução da miséria no Brasil. A gente pode ver governo a governo o que aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil. Itamar Franco assume em 1992, o Brasil era um país muito mais pobre do que hoje. 34,3% da população vivia na extrema pobreza. Quando ele deixa a presidência, 95, esse índice já havia caído para 28,5%. Por quê? Porque o Itamar foi o presidente que implantou o Plano Real. O Plano Real injetou bastante renda na economia brasileira ao simplesmente devolver o que era comido pela inflação. Quando vem o governo Fernando Henrique, o avanço na distribuição de renda é praticamente inexistente. Então ele assume com 28% dos brasileiros ainda em extrema pobreza, e entrega o cargo ali com 27, 28, mais ou menos o mesmo número que recebeu. A grande transformação começa a acontecer com o ex-presidente Lula, né, que assume em janeiro de 2003. Pega um país que tinha mais de 25% das pessoas vivendo na miséria e entrega, em 2010, 13,5% da população brasileira nessa condição. Quais foram as chaves do sucesso do governo Lula? De um lado, programas sociais. Exemplo maior, Bolsa Família, né? O outro grande motor de redução da desigualdade foram os aumentos reais na política de reajuste do salário mínimo. Então, o salário mínimo passou a ter um poder de compra muito maior. Foi lembrado até ontem por um investidor da Faria Lima, Luiz Stolberger, que em 2012 um salário mínimo comprava 2 cestas básicas e meia. Em 2003, quando Lula assumiu, um salário mínimo comprava basicamente uma cesta básica, né? E o Brasil está voltando aos níveis de 2003. Então foi aumento do salário mínimo, programas sociais, mas também a expansão do mercado de trabalho. Houve forte crescimento na economia brasileira, ampliando o mercado de trabalho, mais emprego, mais vagas, muita gente saindo da miséria e da pobreza graças ao emprego. Quando vem o governo da presidente Dilma Rousseff, esse processo continua. Então a Dilma assume aqui em 2010 com 13,5% das pessoas vivendo na miséria absoluta, e quando ela termina de governar, na verdade, que foi em 2014, o índice já era próximo a 8%. Ou seja, o Brasil sai da condição de miséria absoluta, deixa de ser um país pobre, e essa era a grande utopia que vinha sendo realizada pelo governo Dilma. Aí vem o golpe de Estado. Golpe de Estado organizado pelo Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, companhia, Michel Temer, essa turma toda que a gente já falou muitas vezes aqui na TV 247. Qual que é o resultado imediato?
a desigualdade e a miséria voltam a crescer no Brasil. Então, o governo Temer puxa dos 8% da Dilma para 10%, 11%, e a gente tem uma pequena redução da miséria no Brasil, mas ela é temporária. Esses quadros aqui que estão em cor de rosa, que são em 2021, é exatamente aquele período em que o governo pagava o auxílio emergencial. Isso significava, quer dizer, que a miséria, a extrema pobreza no Brasil, ela foi maquiada pelo pagamento do auxílio, que foi transitório e temporário. Quando termina o auxílio, a situação de extrema miséria no Brasil já pula para 16%, né? E agora, com auxílio de R$300, ela está em 13% da população brasileira. Então, esse gráfico é muito interessante. Peço que vocês olhem com atenção, compartilhem, porque mostram, né, que a partir da chegada do ex-presidente Lula à presidência, o Brasil foi se tornando um país mais igualitário, mais justo e, portanto, mais democrático também. São dados publicados hoje pela Folha de São Paulo, que reconhece que essa reforma trabalhista não trouxe os resultados que eles esperavam. Bom, eu também quero só trazer um outro dado que também aparece nessa pesquisa, que é muito importante, que é esse aqui, ó, que fala sobre o desemprego de longo prazo na economia brasileira. 2014, o último ano em que a Dilma conseguiu governar, a gente tinha 1,2 milhão de brasileiros que estavam há mais de 2 anos sem encontrar trabalho, né? E esse é o desemprego de longa duração. Agora, em 2021, já são 3,8 milhões de brasileiros, é uma situação desesperadora para quem se encontra nessas condições. Por isso que é tão importante combater, né, o estado de coisas que foi implantado no Brasil, né, todo esse estado de coisas neoliberal, e lutar pela volta urgente da democracia para que o Brasil possa retomar políticas de distribuição de renda, de combate à pobreza, de combate à miséria absoluta, e aparentemente o eleitor já sabe qual é o caminho para chegar lá. Bom, agradeço a todos vocês que curtiram que assistiram esse vídeo, peço que curtam, que compartilhem, para que esses dados possam chegar a um número maior de pessoas. Peço também que as pessoas apoiem aqui o 247 em Brasil247.com/apoio, ou sendo membros da TV 247 no YouTube. Obrigado a todos, grande abraço e até o próximo Boletim 247.